Olá, meus amigos, é um bom dia para vocês. É com muito prazer que eu venho mais uma vez compartilhar com vocês mais uma porçãozinha da Palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês um pouco naquela parábola do filho pródigo. E Jesus contou a respeito daquele jovem que dirigiu-se a seu pai, pediu ao seu pai a sua parte da herança, e o pai assim o concedeu. E quando o pai concedeu a parte da herança àquele filho, a primeira atitude daquele filho foi retirar-se da casa do pai. O que me chama a atenção é a escadaria que aquele jovem desceu quando tomou essa atitude. Vejamos. Primeiro erro daquele jovem, primeiro degrau que ele desceu, foi quando ele dirigiu-se ao seu pai pedindo parte da herança. Pelo que nós sabemos, o filho só tem direito à herança depois do falecimento do pai. Mas ali o pai estava vivo ainda. Mas o pai lhe concedeu. E quando ele recebeu sua parte da herança, a primeira atitude dele foi afastar-se da casa do pai. Ele foi, diz a Bíblia, para uma terra longínqua, para uma terra distante. E ali aquele filho gastou todos os seus haveres, tudo que ele recebeu do pai, ele gastou ali, naquela terra, com amigos, com as meretrizes e assim por diante. Mas a Bíblia diz que houve naquela terra onde ele estava uma grande fome. E aquele jovem começou a passar necessidade. E passando necessidade, ele foi encostar-se, foi buscar socorro em um cidadão daquela terra. Um outro erro dele foi buscar socorro no homem. E quando a gente busca socorro no homem, olha que o homem tem para oferecer. A Bíblia diz que aquele homem mandou aquele jovem cuidar de porcos. Cuidar de porcos. O porco sempre foi um animal imundo para a comunidade judaica. É por isso que Jesus cita na parábola os porcos. Aquele jovem foi cuidar de porcos. Era o pior emprego que uma pessoa poderia adquirir. Mas assim foi. E diz a parábola que quando aquele jovem estava cuidando dos porcos, a fome dele era tão grande que ele desejou alimentar-se com as alfarrobas que os porcos comiam. Alfarroba é um fruto da alfarrobeira. É uma árvore que havia ali na Palestina que produzia umas vagens. Dentro dessas vagens tinha uma semente gelatinosa que servia para alimentar os porcos. E muitas vezes o pobre, numa pobreza extrema, ele se alimentava daquela alfarroba. E aquele jovem estava ali desejando comer a comida que os porcos comiam. Estava com fome. E quando ele estava na pior das situações, na mais delicada situação, diz a Bíblia que ele lembrou da casa do pai. Ele caiu em si.
está escrito assim: caindo ele em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele estava fazendo uma comparação com o estado anterior, quando ele estava na casa do pai, e o estado em que ele se encontrava agora, com fome, maltrapilho, desejando comer comida de porcos. Esta é a situação daqueles que se afastam da casa do Pai. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Se caiu em si é porque estava fora de si. E o homem fora de si, ele é um louco, é um nércio. E quando ele caiu em si, ele agora vai retornar, ele vai subir a escadaria que ele desceu. E quando ele caiu em si, que ele fez aquela comparação com o estado anterior e o estado de então, ele disse: os empregados de meu pai têm abundância de pão e eu, que sou filho, estou aqui perecendo de fome. Isso não está certo. Eu vou tomar uma atitude. Aí ele disse: vou voltar à casa do meu pai, vou pedir perdão, vou dizer que reconheço a tolice que fiz e vou pedir para ser um dos seus empregados. Eu não quero nem ser filho mais, porque eu não mereço. Eu quero ser um empregado. E assim ele fez. Presta atenção. Ele, quando caiu em si, a primeira palavra que ele utilizou, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei quer dizer, quem vai levantar filho pródigo é o próprio filho pródigo. O pai não foi até o chiqueiro onde ele se encontrava, não. O pai esperou uma decisão, uma atitude dele, até porque ele estava distante da casa do pai. E quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele disse: eu vou me levantar, vou levantar a mim mesmo, vou voltar, vou dizer para o meu pai que reconheço o que fiz, vou pedir perdão e vou pedir para ser um dos seus jornaleiros, dos seus empregados. E assim ele fez, ele colocou em prática. Ali no chiqueiro ele estava apenas ensaiando. Era um ensaio, vou fazer assim, vou me levantar, vou voltar, vou dizer isso, dizer aquilo. Estava no ensaio, porém ele colocou tudo em prática. E muitas vezes nós ensaiamos e não sai do ensaio. Muitas vezes nós dizemos, vou voltar, vou fazer isso, vou voltar, vou fazer isso. O relógio vai passando, o relógio não para, a vinda do Senhor se aproximando e a gente fica só no ensaio, não coloca em prática. Mas ele colocou em prática, ele levantou e retornou à casa do Pai. No caminho do retorno, quem sabe quantos pensamentos negativos, quantas setas malignas aquele jovem recebia na sua cabeça, na sua mente. Ah, teu pai não vai te receber, teu irmão não vai te aceitar por causa da tolice que você fez. Os vizinhos vão falar de você. Quantos pensamentos negativos não poderiam vir na cabeça daquele jovem, mas isso não importava mais. O que importava mais é que ele estava voltando à casa do Pai. E ali a Bíblia diz que o pai, vendo-o ainda de longe, o pai não o esperou, o pai correu ao seu encontro. O pai o abraçou, o beijou, mandou-lhe vestir roupas novas, sandálias novas, e mandou fazer uma grande festa. A palavra de Deus
quando fala desta parábola, quando Jesus conta esta parábola, Jesus está se referindo àquela pessoa que vivia na casa do Pai, que tinha os privilégios quando estava na casa do Senhor, recebia dons quando estava na casa do Senhor, era abençoado, tinha a proteção de Deus, e quando se distanciou da casa do Senhor, foi se alimentar do lixo que o mundo oferece. Mas não importa o que ele fez. O que importava agora é o que ele voltou. O que importava para o pai não era o erro que ele tinha cometido, não. O que importava para o pai é que ele voltou com cheiro de porcos, talvez maltrapilho, magro, mas tudo isso não importava para o pai. O importante é que ele estava voltando. E quando o pai fez aquela festa, um detalhe muito interessante é que o filho, o irmão daquele jovem, ficou indignado, ficou chateado, foi reclamar do pai. Ele disse para o pai: eu estou aqui toda a vida, o senhor nunca fez uma festa para mim, o senhor nunca matou um novilho para mim, e agora o teu filho, ele nem chamou de meu irmão, ele disse: o teu filho que saiu, gastou dinheiro com as meretrizes, vem agora e o senhor faz uma festa para ele. Quando você voltar, você que está distanciado da casa do Pai, quando você voltar, irá ter pessoas que vão ficar inquietas com a sua volta. Irá ter pessoas que vão fingir alegrar-se com a sua volta, mas lá dentro não vão ficar satisfeitas, mas isso não interessa. O que interessa é que o Pai vai te receber. E o Pai vai fazer uma festa para você. É assim que acontece quando um pecador se arrepende, quando aquele que deixa a casa do Pai volta para o Pai. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aquele filho, o mais interessante é que quando o pai o recebeu, o pai colocou novamente o anel no seu dedo. E aquele anel simbolizava que ele tinha novamente parte na herança. Ele não iria ser empregado coisa alguma. Ele era filho de novo. Ah, mas ele gastou dinheiro com meretrizes, não tinha mais problema. Não importava o que ele fez, o que importava é que ele voltou. E para você que está distanciado da casa de Deus, não sei qual a razão pela qual você se desviou, você se distanciou. Nesse momento a tua alma chora. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, o Pai espera a tua volta. Mas para isso você tem que tomar uma atitude. Qual foi o primeiro passo daquele jovem para retornar? Ele caiu em si. Você tem que cair em si. Você tem que parar, fazer uma autoanálise, reconhecer o erro que você cometeu, arrepender-se, mudar de atitude e voltar à casa do Pai. E Ele irá te receber, e a festa está preparada para te receber, e você terá parte na herança, mais uma vez. A herança que o Pai preparou para nós, desde a fundação do mundo. Volta, pensa direitinho. Veja que esse mundo não tem nada agradável para te oferecer, enquanto o Pai tem algo que todo o dinheiro deste mundo não pode comprar. O Pai tem preparado para você. Volta, mas volta logo. Que Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe.